bem-vindos ao programa Educação e Eles. Raul Seixas, em uma de suas composições, atribui à TV o grande interlocutor entre ele e São Francisco, para falar das mazelas da sociedade brasileira. Eu vou ler para vocês aqui, que eu achei muito interessante. Sabe, Francisco, eu vi pela televisão notícias que falam do mundo mergulhado em confusão. Parece, Francisco, que tudo o que você falou, somente os peixes e as aves é que prestaram atenção. Você disse que é melhor amar que ser amado, mas tem gente que ainda vive dando amor pré-fabricado. Você que um dia arrancou a roupa do teu corpo e ousou mostrar com sua nudez coisas que outro homem jamais fez. Venha de novo fazer outra revolução, pois quem sabe dessa vez o mundo presta atenção. E para falarmos sobre televisão e educação, televisão e comunicação, temos aqui hoje conosco a Thelma Fava, que é jornalista, olha a minha responsabilidade, graduada pela Faculdade de Comunicação Social Brás Cubas, especialista com MBA em Gestão de Negócios com ênfase em Marketing e atualmente é docente do curso de Comunicação Social, aqui do Centro Universitário de Votuporanga, e é sócia proprietária da empresa IP Arquitetura, Urbanismo e Comunicação. Thelma, primeira pergunta. Quais são as disciplinas que você ministra aqui na Unifev? Bom, primeiro queria te agradecer pelo convite, E eu ministro aula desde 2003 de telejornalismo e ética e legislação em jornalismo e também projeto experimental e laboratório de produção, que é para o pessoal que está finalizando o curso. E telejornalismo desde 2003? Desde 2003. Eu entrei na casa já com a disciplina e técnica de reportagem também, São as duas disciplinas principais, que eu ministro. Thelma, e explica para mim, eu sou sempre curioso para saber, como funciona a disciplina de telejornalismo? Então, a disciplina de telejornalismo é uma disciplina que ela é bastante dinâmica, Porque não é uma disciplina que você senta em sala de aula e fica ali vendo o professor não está passando um conteúdo teórico. Sim. Isso a gente vê normalmente em técnica de reportagem para a TV, porque é uma preparação, Então, quando os alunos chegam em tele, na disciplina de tele, eles já têm noção básica, o aluno já tem noção básica de como que funciona a produção de uma pauta, quais são os planos de gravação, porque na TV você tem o apelo da imagem que é muito forte, Então você tem que estar sempre priorizando a imagem, E aí então a gente trabalha como se fosse uma redação. Sim. Inclusive com as funções de cada um dentro de uma redação, o editor, o produtor, o repórter cinegrafista, e enfim, a gente monta uma equipe, elabora um projeto editorial, Sim. Então, dependendo do perfil da classe, a gente puxa para um tipo de segmentação. Então, esse pessoal é mais para a área da cultura, então vamos produzir um programa cultural. Esse é um pessoal já mais para notícias, do dia a dia, do cotidiano. Enfim, a gente trabalha de acordo com o perfil da sala, que é uma forma de motivá-los também, E então envolve toda essa produção, além de que tem a parte da edição, tem a gravação, a edição. São os alunos que editam? Sim, e depois a apresentação e a veiculação, que como nós temos, dependendo da qualidade do telejornal, como ficou o programa, então a gente também trabalha a questão da veiculação, porque a gente tem uma emissora educativa que pode priorizar esses conteúdos que são feitos pelos próprios alunos. Que interessante. Então isso são poucas universidades, poucas faculdades que têm esse benefício de ter como você veicular, porque a veiculação ela é super importante, porque é o feedback daquilo que você fez. Exato. E é onde você vai mostrar a tua cara, É onde você vai mostrar o resultado final. Aqui veio. E também a opinião pública, Porque quando você vai para a veiculação, você está lidando com a opinião pública. E aí que você
consegue aferir, né, em que estágio que está, se está bom, se ruim, se o programa foi bom. Se bem que quando o programa não sai a contento, acontece alguns problemas, que isso acontece tanto em redação como de TV, né, como na própria instituição acadêmica, a gente também tem que ter um senso crítico para poder veicular, né? Isso também é bom para os alunos, que eles aprendem, né, que olha, isso não ficou bom, então não vai ser veiculado. Porque o editor, num programa de TV, se a reportagem não ficou boa, ele simplesmente derruba. Sim. E aí o trabalho do repórter vai por terra abaixo, né? Eu acho que é o momento, não sei, tá? Você vai me dizer, é o momento que o aluno vai se descobrir realmente se ele quer ser jornalista de televisão ou não, né? Exatamente. Acho que é o momento que pega. E tem uma coisa muito interessante que os alunos ficam assim, a grande maioria tem inibição com a câmera. Sim. E eu não quero trabalhar em TV, eles já chegam falando, eu não quero trabalhar em TV porque eu não gosto de câmera. Mas aí você tem que explicar para o menino, né, para o aluno, que nem todo profissional de TV trabalha com câmera, né, com imagem, né? Porque é a questão da imagem, exposição e tudo mais, né? As pessoas têm a questão da autoestima, tem a questão de como você trabalha a tua imagem. E tem pessoas que nascem nato com isso, que olham para a câmera pela primeira vez e falam com uma intimidade que é fantástica. Mas tem aqueles que são tímidos, tem aqueles que têm, né? E aí cabe a nós, né, como professores, orientar e dizer, olha, nem todo mundo expõe imagem na TV. Tem a parte de produção, que é um trabalho que é fechado numa sala, mas que por outro lado é importantíssimo, né? Se não fosse o produtor, o repórter não estaria na rua. Exato. A não ser se ele estivesse cobrindo factual, né? Algum acidente, alguma coisa que aconteceu, e alguma queda de governo, e, enfim, isso tudo são pautas que estão na rua e que o repórter busca. Mesmo assim, o produtor está ali na redação dando suporte, né? Ligando para quem ele precisa checar uma informação, dando para o repórter todo o aparato que ele precisa para construir a informação. Eu acho essa linha que se constrói desde a produção até a exibição muito interessante dentro de uma emissora. E é um Todo trabalho, mundo tem que estar muito bem sintonizado. É um trabalho em equipe, Edson. Você não consegue trabalhar em televisão se não for em equipe, porque o trabalho teu, ele começa na produção, numa reunião de pauta, onde estão todos os produtores, o chefe de redação, editor e até algum repórter que puder estar lá, né, também naquele momento, onde são decididas as pautas, o que está acontecendo, a continuidade dos assuntos, as suítes que a gente chama, né, quando você dá continuidade para um assunto. E ali é onde nasce a cara do jornal, né? Sim. Então, desde o momento em que você começou a produzir aquilo, todo mundo está ciente do que está acontecendo. Quando você está fechando um jornal, você já sabe que o repórter está trazendo uma matéria que vai entrar. Então, é um trabalho extremamente dinâmico, é um trabalho extremamente cansativo, mas é um trabalho que é, assim, apaixonante, porque quem trabalha em TV vive TV e é estressado, tem muita gente que se estressa bastante com isso. Como começa essa história? Então, como se dá essa história? A história da TV no Brasil, ela começa, a primeira inauguração foi nos anos 50, né? Aliás, especificamente em 1950, quando Assis Chateaubriand comprou uns aparelhos de TV, comprou 20 aparelhos de televisão, instalou Imagine, 1950. duas câmeras e começou a querer colocar, colocou a programação no ar. Uma câmera quebrou, enfim, ele teve que gravar só com uma, né? E era tudo ao vivo, né? E era tudo ao vivo, porque a tecnologia era bem rudimentar ainda, né? E a TV no Brasil, ela foi uma das primeiras transmissões, assim, o Brasil não ficou muito para trás em termos de tecnologia, de transmissão de TV, né? E aí, então, os profissionais eram profissionais do rádio, do teatro, e assim, artistas, né? Então, era uma TV extremamente produzida na raça, né? Vamos dizer assim, que considerando a tecnologia que tinha na época, também a gente não tinha know-how, né, de veicular e de produzir.
Então era um jornalismo assim... Mambembe. Totalmente. Era um jornalismo assim que não tinha imagem, né? E a gente estava lidando com um meio que trazia a possibilidade de imagem em movimento, né? E então era aquela coisa assim, o jornal era muito falado, né? E aquilo perdia um pouco. Era como se você estivesse ligando o rádio com uma imagem. Com uma imagem. Né? Então não tinha aquele apelo. Aí depois foram surgindo, a tecnologia foi evoluindo, né? E surgiu o videotape, que possibilitou a gravação de matérias externas para serem editadas e veiculadas. Porque antes você fazia em filme para cinema. Então aquilo era muito difícil você revelar o filme. Então era um trabalhão que não tinha, era melhor fazer a televisão ao vivo, né? Quando entra o videotape, aí começa a mudar, o jornalismo muda, né? Começa a introduzir mais imagens e tal, né? E com isso a TV deu um salto, né, muito grande, foi uma revolução. Tá, e de lá até hoje, né? Porque você estudou muito a respeito disso, né? Conhecendo você como eu conheço, você estudou muito a respeito disso. Como você vê a televisão hoje, pensando nessa questão histórica, como você vê a televisão hoje? Menino, eu vejo a televisão complexo, hoje, né? Eu entendo. Eu vejo a televisão hoje de uma forma bastante... Está num processo muito grande de transição com o advento da internet, né? E também a questão da produção de conteúdo, que hoje não é mais prerrogativa de jornalista. Hoje o jornalista ele usa as redes sociais, o smartphone para poder contribuir com o conteúdo. Tem telejornalismo que produz com conteúdo só de rua, de ouvinte, né? Sim. Então, por exemplo, você vê que o que demorou de 50 até 70, que foi o videotape, a TV propriamente, o videotape, depois a formação, a instalação de satélites, que possibilitou unir todo o país, né, e internacionalmente, né, pegar notícias que vêm das agências de notícia e tudo mais. Quer dizer, demorou aí um tempo bom, né? Depois vindo para a década de 80 e 90 já começando, a internet já, né, assumindo as suas funções, força, assumindo as suas funções. Quer dizer, demorou bastante. Hoje a gente percebe que tem um certo patinar aí na questão, porque a questão da interatividade ela é muito forte, né? E as pessoas não estão muito interessadas muito em qualidade. A gente está vendo aí as fake news acontecendo e muitas vezes o próprio telejornalismo, que teria condições de produzir um conteúdo mais confiável, também entra nos fake news, né? E vai... Isso é um problema, né, Théo? É um problema sério, porque hoje a gente percebe que como o usuário de qualquer mídia, né, que permite você a produzir um assunto qualquer que você acha interessante, todo mundo virou repórter, você não checa informação, tem informação falsa das próprias pessoas que têm interesse em divulgar aquilo falso. Então nós estamos vivendo um período muito difícil, TV, sabe? Né? Bastante difícil. E fora isso, a TV, ela ainda, como ela tinha a prerrogativa de veicular, né, os furos e tudo mais, hoje ela não tem mais isso, né? Ela tem as redes que fazem isso, né? As redes, né? Que dá o furo. Nós vamos para uma breve pausinha para o segundo bloco e eu gostaria de conversar com você sobre a importância da televisão na educação. Como se dá isso, né? Como você vê hoje essa questão da televisão sendo utilizada como meio para se aprender matérias formais de uma escola normal, formal, ok? Ok. Então vamos para um breve corte e voltamos daqui a pouco com a Thelma nos falando sobre educação e televisão. Até mais.